Fala pessoal, tudo bom? Começa aqui mais um Explica aí Pastor, dessa série Bendita Esperança, e o nosso quarto episódio. Nós vamos falar hoje sobre a grande tribulação. Aleluia! Oh, irmãos, como é bom nós pensarmos sobre isso, sobre a volta de Cristo e tudo que se passa, tudo que está por vir. E hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação. Nós bem sabemos que após o arrebatamento haverá um tempo de terrível tribulação e angústia, irmãos. E a palavra de Deus vai nos dizer, por meio do profeta Daniel, que é uma tribulação jamais experimentada. Olha o que ele fala lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Nessa época, Miguel, o grande príncipe do guarda do seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Aleluia! Glória a Deus! E o verso 2 diz: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então veja aí, irmãos, que a grande tribulação vem logo após o arrebatamento. É um tempo de terrível tribulação, de uma angústia terrível. A palavra vai nos dizer que lá em Mateus, no capítulo 24, ela vai nos descrever como a grande tribulação. Já Apocalipse 3:10, irmãos, ele vai nos dizer uma palavra que é muito interessante, porque ele vai nos dar um ânimo. Ele diz assim: Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então veja aí, irmãos, que o Apocalipse ele descreve como a hora da tentação. Isso é muito interessante, irmãos, porque a palavra de Deus também vai nos dar vários exemplos. A palavra de Deus vai nos mostrar lá em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Veja aí, irmãos, que é um tempo de angústia, é um tempo terrível de tribulação, é o tempo da hora da tentação. Isso, irmãos, leva-nos a pensar quando terá início a grande tribulação. Você já parou para pensar quando começa a grande tribulação? A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, isso é muito interessante, no capítulo 24 de Mateus, no versículo 30, é localizado ali, vai nos dar uma localização da grande tribulação, que é um evento glorioso do retorno de Cristo. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É evidente, irmãos, que a tribulação ela vai ocorrer entre o arrebatamento e a revelação de Cristo. E isso é muito interessante, irmãos, porque dá-nos garantia de que o arrebatamento realmente acontecerá antes da grande tribulação. Porque olha o que Paulo vai dizer lá na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 5, do 9 ao 11. Ele diz assim: Porque Deus não nos destinou para a ira.
Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Deus quer, Deus, Deus, Ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai uns aos outros, como também assim o fazeis. Como é bom nós pensarmos, irmãos. Sim, nós pensarmos dessa forma. Muitas pessoas estão pensando de uma outra forma. Mas Jesus é o nosso libertador e é aquele que nos preserva da ira futura. Somente Ele nos resgatou. Somente Ele poderia nos resgatar. E Ele nos resgatou da ira vindoura. E a ira vindoura vem. Vem para aqueles que não querem ser salvos. Vem para aqueles que não querem verdadeiramente viver um relacionamento sincero com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque durante a grande tribulação, irmãos, Deus descarregará a ira sobre o mundo. Você já imaginou, já pensou, irmãos, se nós achamos que esse vírus que está assolando o mundo é terrível, imagina quando Deus descarregar a sua ira sobre o mundo. E aí, irmão, leva-nos a pensar o que o apóstolo fala na primeira carta de Tessalonicenses que nós lemos: quer vigiemos, quer durmamos. Essa, irmãos, devemos pensar nisso, porque se refere à preocupação dos crentes de Tessalônicas quanto ao destino deles em morte. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ressuscitarão primeiro, e então aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Aquele tempo, irmãos, o povo ali em Tessalônica achava que Cristo viria logo, mas a Bíblia não disse isso. E depois de alguns tempos, de alguns anos, eles compreenderam a santa palavra de Deus e já não mais viviam a pensar que Jesus estava para voltar naquele momento. Não, isso foi passando. Mas nós vemos, irmãos, que nós seremos guardados da ira vindoura. Nós seremos arrebatados para vivermos eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Olha que maravilha, irmãos. A grande tribulação vem, sim, ela vem. Será um momento difícil, terrível, algo terrível, como nós lemos, um tempo de terrível tribulação e angústia, a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, um tempo de angústia. Mas, irmãos, aqueles que estiverem em Cristo Jesus, que estiverem inseridos com o seu nome no livro da vida, não vai passar por essa grande tribulação. Nós seremos guardados. Nós viveremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós temos que pensar que isso que nós estamos aprendendo hoje deve ser passado a outras pessoas. Quantos não falam mais sobre Cristo? Não falam mais sobre a doutrina dos últimos dias, a escatologia. Nós precisamos aprender. Não podemos pensar que ser leigos é aquele que não quer saber de nada. Não, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Porque isso leva-nos a pensar o quê? Que depois do arrebatamento, a grande tribulação vem. Ela vem. Ela vem. Mas isso fica mais evidente, irmãos, porque nenhuma parte da igreja será deixada na terra. Pensa. Como nós estudamos no outro episódio, alguns acham que vão ser momentos, arrebatamentos em fases, em determinados grupos de pessoas. Não. Cristo vai levar todos.
não vai deixar ninguém na terra para sofrer o julgamento de Deus durante a tribulação. E esses julgamentos, irmãos, serão a plena manifestação da ira de Deus. Você já pensou nisso? A ira de Deus vai ser o julgamento. Por isso nós temos que a cada dia que passa andarmos em santificação, em santidade. Nós temos que ter uma vida que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque a cada dia que passa está mais perto a volta do nosso Senhor e Salvador. Eu não quero estar nesse momento da grande tribulação. Você, eu creio, muito menos. Então vamos nos esforçar para não estarmos nesse dia terrível, porque é o dia que a manifestação da ira de Deus virá à tona. Olha o que ele fala lá em Apocalipse, capítulo 16. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam às montanhas e os rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre todo o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia na sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, aqui a Bíblia nos diz que essa consequência do julgamento, da ira de Deus, vai vir sobre todos, sobre os reis, sobre os grandes, sobre os poderosos, sobre os servos, sobre todos, a ponto deles dizer: cai sobre nós, monte, para nos esconder do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Porque quando vem o grande dia, quem poderá subsistir? Não tem ninguém, irmãos. Não tem ninguém que poderá subsistir isso. A Bíblia fala, a Bíblia continua nos dizendo: e outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Oh, irmãos, nós temos que pensar, porque a palavra de Deus nos diz que esses homens que foram mortos por pragas, eles não se arrependeram das obras das suas mãos para não adorarem a demônios, a ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem tocar, nem muito menos, irmãos. Hoje nós podemos colocar ídolos que falam, ídolos que ordenam, e as pessoas estão esquecendo que a salvação em Cristo Jesus leva-nos a uma liberdade com obediência, mas ninguém é dono de ninguém. Nós não somos donos de ninguém. Nós temos é que cuidar da igreja do Senhor. Nós temos que ser um mordomo fiel. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, pensa que todos foram. Não tem um que vai se salvar desse grande julgamento. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, eles vão ser excluídos desse momento. Aqueles que estiverem na presença do Senhor não vão passar por este momento. Esses juízos, irmãos, são coisas terríveis que ninguém poderá se esconder. Olha o que a Bíblia fala: cai sobre nós, montes. Olha o que o povo diz: cai sobre nós, montes, porque quem poderá subsistir à ira de Deus? Ninguém, irmãos, ninguém poderá subsistir à ira de Deus. E olha o que eles falam: cai sobre nós, monte, nos esconde do rosto deste homem, deste poderoso Deus, que agora está vindo com a sua manifestando a sua ira. Mas, irmãos, nós temos que pensar que nós cristãos não estamos destinados à ira futura. Você já parou para pensar? E ou melhor dizendo, você já parou para anunciar isso? Que aquele que estiver com seu nome escrito no livro
não será julgado, não estará destinado à ira, mas ao cuidado do nosso bom Deus. Sabe, irmãos, a cada dia que passa, tem uns aí que afirmam que a igreja passará pela grande tribulação. Nós temos que respeitar. Cada um tem o seu pensamento. Cada um pensa de uma forma sobre os últimos dias, sobre os finais dos tempos. O que nós temos que pensar, irmãos, é que Jesus vai buscar a sua igreja. Se nós estivermos preparados, nada vai nos deixar temerosos. Porque a Bíblia fala, irmãos, que a igreja escapará da tribulação e do sofrimento. E aí, irmãos, é algo interessante porque a Bíblia, ela usa uma palavra chamada tribulação. E essa palavra tribulação, irmãos, no grego, ela vai nos dar um sentido interessante. No grego, ela fala tilfis. E ela nos dá duas maneiras diferentes de interpretá-la. Algumas vezes ela se refere à aflição, à perseguição, à pressão, à angústia causada por este mundo ímpio. Mas ela também é traduzida por aflições, quando Paulo vai lá na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, o seguinte: pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Já parou para pensar, irmãos, que alguns acham que a igreja não vai passar, que a igreja vai sofrer. Mas nós temos que acreditar, irmãos. Temos que acreditar que essa leve e momentânea tribulação está produzindo em nós um peso eterno de glória. E isso leva-nos mais ainda a pensar que Paulo está encorajando os irmãos de Tessalônica a edificarem uns aos outros. E nós, irmãos, será que nós estamos edificando, animando, fortalecendo uns aos outros? Ou estamos vivendo uma grande guerra por poder, para ver quem é o mais sábio, quem é o mais íntegro, quem é o mais santo, quem é o mais curador, quem é o mais que arrecada isso ou aquilo? Nós, irmãos, nós precisamos a cada dia que passa buscarmos ser cheios da presença do nosso Deus. Aleluia. Nós precisamos disso. Nós precisamos encorajar vidas para que as vidas se edifiquem. Nós precisamos levar a boa palavra, vidas que precisam ser curadas, transformadas pelo poder da palavra de Deus. Isso é muito interessante, irmãos, porque a grande tribulação, quanto tempo vai durar? Você já ouviu falar aqui? Tem tempo. A grande tribulação tem tempo. Tem um tempo para começar e um tempo para terminar. E a Bíblia não nos dá uma resposta clara. Há diversas referências que podem nos dar um norte para nós examinarmos isso. Mas aqui nós temos que pensar, irmãos, que muitas das vezes o livro de Daniel ele nos desvenda alguns mistérios dessas 70 semanas de Daniel. Olha o que ele vai falar lá em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Um período de 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confiar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Ouça agora e entenda, passarão 7 semanas.
mais 62 semanas desde que for dada a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governador ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com ruas e fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto, nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará com uma inundação e a guerra e seus sofrimentos serão decretados desde esse tempo até o fim. E aí o versículo 27 vai dizer: o governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois de metade desse tempo, ele acabará com o sacrifício e as ofertas, e numa parte do templo ele colocará uma terrível profanação, até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então vê aí, irmãos, que Daniel ele vai nos dar um norte, ele vai nos dar um caminho para seguir, para entender tudo isso. E ele vai nos levar a entender, irmãos, que muitos acreditam no intervalo. Nesse intervalo aí entre a 69ª e a 70ª semana. Como tivesse acontecido um adiamento. E esse tempo, esse intervalo, irmãos, é a era da graça. Ou seja, eles acreditam que houve um tempo, um momento de um intervalo, uma parada. E essa parada é esse momento que nós vivemos, que é a graça de Deus. E isso, nós temos que pensar que essa graça tem um fim. Tudo tem um fim. E a gente aprende que a influência da operação do Espírito Santo através da igreja for removida quando o arrebatamento acontecer, irmãos, vai então se dar início à última e terrível semana. Uma semana terrível. Uma semana que leva pessoas a pedir que montes caiam sobre elas. Mas eu glorifico a Deus, porque Deus não nos chamou para a ira. Deus nos chamou para estar com Ele eternamente. Meus irmãos, a grande tribulação é uma realidade. Ela vai acontecer, mas que nós possamos nos preparar e encorajar outros a não querer estar nessa ira, mas querer estar com Cristo Jesus nos céus, quando Ele vier nos buscar. Irmãos, ficamos por aqui hoje, nesse tema, a grande tribulação da nossa série, a bendita esperança, que Deus possa abençoá-los, que os irmãos, se puderem, divulguem os vídeos, não só esse, mas os outros que já foram gravados dessa série, para que nós possamos conhecer e prosseguir o Senhor Jesus Cristo. Um abraço, a paz do Senhor, e fica aqui mais um Explica aí, Pastor. Um abraço.